Então, há acordo? Não, aqueles que eram três aspectos essenciais que nós colocámos na reunião relativamente à formação de professores mantêm-se por clarificar ou até, em alguns casos, já há ali uma forma que não é clara de reduzir, em nossa opinião é perversa até, de alguma maneira, de reduzir o nível da formação. Primeiro, é verdade que o Ministério, nesta versão que nos enviou hoje, aumenta para 120 novamente, ou seja, mantém o nível de formação no que diz respeito à exigência de créditos que já estava em vigor. Nas versões anteriores tinha baixado para 90 créditos e agora volta a meter, a colocar os 120, a exigir os 120. Só que depois, à frente de cada uma das áreas, tem lá uma notinha, nota 1, nota 2, nota 3, e nós lemos as notas cá em baixo, o que é que elas dizem? São realmente os 120, mas as instituições podem só exigir 90, ou seja, deixa de estar no corpo do decreto-lei a exigência a redução de 120 para 90 créditos, mas permite que as instituições, de facto, reduzam elas para 90. É um bocado um sacudir de água para as costas das instituições e, portanto, parece-nos a nós que se deveria manter o mesmo nível de exigência na formação de professores. No primeiro ciclo e pré-escolar, e aí nós saudamos, não vai poder ter acesso à profissionalização quem não tiver habilitação, quem não for da área da educação básica, ou seja, não há habilitações próprias que possam permitir o acesso para áreas que são extremamente exigentes do ponto de vista da formação pedagógica e, portanto, não há aqui apenas formação científica, e isso é positivo que assim seja, corresponde, aliás, a uma proposta que nós tínhamos apresentado em relação às outras áreas. Como disse, aquilo que nós colocamos não é tanto a habilitação própria existir, é sobretudo a possibilidade de, afinal, mantendo-se o nível de exigência, ele poder ser reduzido pelas instituições, podendo até aqui haver situações desiguais, instituições que reduzem e instituições que não vão reduzir. Depois, continua a preocupar-nos muito a origem dos milhares de horários que são vagas, que vão ser colocados para os estagiários. Como o Sr. Secretário de Estado reconhecia na reunião, onde vão surgir mais horários não será certamente na região norte e centro, será sobretudo Lisboa, Algarve e Alentejo. Ora bem, é precisamente em Lisboa, Algarve e Alentejo que estão muitos professores que são do norte e que estão à espera da possibilidade de se aproximarem das residências. Ora, se o norte vai ter poucos horários, mas é também, ou menos vagas, nomeadamente no concurso do ano que vem, que ele insiste que terá 20 mil vagas. Mas se o norte é que vai ter menos vagas, e se no norte é que há mais instituições de ensino superior, isto significa que elas vão capturar mais horários para os estagiários. E ao capturarem esses horários, isto vai dificultar àqueles que estão há anos a aspirar por uma possibilidade de aproximação à família e à zona de residência, que não vão ter as vagas, ou vão ter muito menos vagas do que aquelas que deveriam ter e, portanto, não vão conseguir ter a aproximação que desejavam, ainda mais no próximo ano, que era um ano onde muita gente confiava que seria um ano importante para se aproximarem da residência, e isso poderá não acontecer. Agora, colocámos outras questões que para nós eram muito importantes também, a questão do tempo de serviço, não é? E vendo nós, aliás, a negociação que está a decorrer, por exemplo, no âmbito dos médicos, e bem, e muito bem, lembrámos até, vendo a negociação que ontem à noite ocorreu, e até de madrugada, lembrámos de que em 2018 também aconteceu connosco até às 5 ou 6 da manhã, e onde o Governo se comprometeu a recuperar o tempo de serviço dos professores. Até nos leva quase a dizer aos médicos que se acautelem, porque eles connosco também se comprometeram a recuperar o tempo todo e depois a seguir vieram recusá-lo. E, portanto, continuam a dizer que não têm abertura para fazer essa negociação. Colocámos as questões da mobilidade por doença, porque neste momento este é o ano em que o regime vai ter que ser revisto e sobre isso ainda não nos conseguiram dizer quando é que vão fazer essa revisão. Colocámos a questão da monodocência, continuam a dizer que não sabem quando é que vão ter o projeto para poderem resolver os problemas que existem ali na monodocência, apesar de já terem tido um projeto anteriormente, mas que retiraram. Colocámos outras questões, por exemplo, as vagas. Há professores há 2 anos à espera de vaga para poder progredir. No dia 2 de outubro, o secretário de Estado disse-nos que era uma questão de semanas, passaram 4 semanas, continua a dizer que não consegue dizer quando é que há vagas, porque outras entidades, presumimos que o Ministério das Finanças, ainda não autorizaram ou não deram o aval para a abertura dessas vagas. E, portanto, eu diria que
Se em relação aos concursos continuamos a não ter, aliás, se em relação à formação inicial de professores, é disso que falamos, continuamos a não ter acordo na medida em que há ali aspectos que discordamos, né? Veremos se vai ou não haver alguma versão posterior. Em relação às outras matérias todas que vão para além dos concursos, continua a ser tudo para ver depois e, portanto, a falta de respostas continua a marcar, efetivamente, a forma de atuação, digamos, deste Ministério. Foi prevista mais alguma reunião? Não, esta era uma reunião de negociação suplementar, nada impede que pudesse haver outra, claro, mas o próprio Secretário de Estado, ao dizer-nos que poderá não existir outro projeto, significa que provavelmente não haverá outra reunião. Mas ou seja, avançará como está, mesmo sem acordo? Poderá avançar como está, mesmo sem acordo. Não podemos dizer, sem medo de errar, que esta versão melhora alguns aspectos relativamente à versão anterior. Por exemplo, havia ali questões que colocavam pessoas com mestrado ou doutoramento em áreas estritamente científicas a fazer o estágio em 6 meses e passou para um ano inteiro, porque é o que já era anteriormente. Também ali, de alguma forma, alguns mecanismos que eram um bocado de equiparação administrativa que permitiam professores com 4 anos de trabalho não acompanhado, não avaliado, fazerem um relatório e poderem ter acesso à profissionalização. E agora já não é assim, portanto são precisos 6 anos nos últimos 10 que têm que ter sido avaliados, nomeadamente com bom, e também já há ali algumas regras relativamente à própria elaboração do relatório, já não é um relatório qualquer, não é? E, portanto, é de uma prática que foi acompanhada, não há uma prática que a pessoa vai dizer que foi bem ou que fez mal. Portanto, nesses aspectos nós, aliás, eram críticas que nós tínhamos feito anteriormente. Agora, como disse, continuamos preocupados, por um lado, porque queremos saber de onde é que vêm os horários e como é que esses horários vão impedir as pessoas de se aproximar da residência, e, por outro lado, porque, efetivamente, o Ministério recupera o número de horas de formação, os tais 120 que estão em vigor, mas depois abre a porta a que as instituições possam, por elas, decidir baixar. Isto até podendo aqui criar diferenças entre as instituições, umas baixam, outras não baixam, outras ficam no meio, e, portanto, isto pode dar aqui uma diferença entre formação de pessoas por instituição, uma mescla que é confusa. Portanto, parece-nos a nós que deveria manter-se o que estava a esse nível e pronto, e a partir daí a instituição podia gerir internamente algumas áreas, que aliás já era permitido, e poder reforçar mais na área da docência, mais na área pedagógica, mais nas didáticas, podia fazer essa opção, mas sabia que não podia dizer, não, vamos reduzir tudo e passa só para 90, ou que, por exemplo, áreas em que hoje se exigem 80 créditos de formação como mínimo, 80 a 100, possam passar para 50, que é quase para metade, não, ou mesmo para metade, onde eram exigidos os 100. E, portanto, foram essas as críticas que fizemos. Continuam a desvalorizar os orientadores, os cooperados? Sim, os orientadores, sim, pois isso já, pronto, é a questão dos orientadores, quer dizer, os orientadores terem 3 horas para o primeiro estagiário, mas depois se tiverem até 4 estagiários, têm mais 1 hora por estagiário, o que significa que o orientador pode, em limite, ter 6 horas de redução, o que significa que orientar 4 estagiários. 4 estagiários significa, para muitos orientadores, terem 6, portanto 16 horas de serviço, se forem do segundo ciclo ao secundário, ou 19 horas, se forem do pré-escolar ao primeiro ciclo. Isto quer dizer, e falando de nós, que orientar um estagiário não é só lá e ver umas aulas, é preparar com eles, é ver os problemas que os estagiários têm no seu trabalho, no seu desempenho, ir ter ações de formação às instituições de ensino superior e ir ver aulas também. Portanto, há um trabalho muito exigente que, por exemplo, para o segundo, para o terceiro ou para o quarto estagiário, dar 1 hora, porque ainda por cima os estagiários não vão todos ter turmas do mesmo ano de escolaridade. Uns podem só ter do segundo ciclo, outros podem ter do segundo e do terceiro, outros podem ter do terceiro e do secundário, e, portanto, o orientador vai ter que preparar-se também muito bem ele para poder acompanhar o trabalho do estagiário. Dar 1 hora por semana e as turmas todas que ele vai ter que ter, convenhamos que fica uma situação muito complicada para quem acompanha, a não ser que ligue pouco ao estagiário, e isso é mau para a formação dos professores. Tá?